hoje a gente tem a última sessão de conferências do semestre, que é com o Ricardo Mariano, que é aqui, formado aqui pela casa, mas que estava no Rio Grande do Sul e agora voltou aqui como professor. Então é também uma conferência de boas-vindas aqui do Ricardo. E ele vai contar para a gente sobre as pesquisas que ele vem fazendo já há muitos anos, né? Ricardo, sobre o que está aí no Brasil. Eu nem vou falar das minhas, vou falar dos outros. Da dos outros. Mas de todo jeito é um campo que você frequenta já há décadas, não é? Então, Ricardo, muito obrigada por ter aceitado. E de você entrar em Pessoal, boa tarde. Fiz uma série de anotações aqui, eu vou seguir porque senão o tempo se esvai, eu posso correr o risco de fazer uma apresentação errática, que eu não quero. Pentecostalismo no século XX é a vertente cristã mais influente do cristianismo no planeta. Esse é o primeiro dado. O outro segmento influente seriam os carismáticos. A América Latina é a religião em que o pentecostalismo mais se expandiu no mundo ao longo do século XX. E nessa região o Brasil se destaca. No Brasil, esse movimento religioso já completou um século em 2010 e já conta com mais de 30 milhões de adeptos. É difícil saber o número preciso, mas mais de 30 milhões. O pentecostalismo, além de ter transformado o panorama e o campo religioso brasileiro nas últimas décadas, tem contribuído também, e isso é bastante controverso, para reconfigurar a esfera pública nacional por meio de seu crescente ativismo político, partidário e eleitoral e sua intensa ocupação dos meios de comunicação de massa no Brasil. E além dos vários conflitos em que ele vem se envolvendo. Ele não, quer dizer, certas igrejas, certas lideranças, certos parlamentares pentecostais. Por isso mesmo, tornou-se um dos fenômenos religiosos mais estudados no Brasil por sociólogos e antropólogos da religião nas últimas décadas. Para dar uma ideia disso, um pequeno exemplo, num período de apenas 6 anos, de 95 a 2001, foram defendidas 40 dissertações de mestrado, 16 teses de doutorado, 11 no Brasil e 5 no exterior, sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, só sobre ela, nesse período bem curto. Então, claro que a Igreja Universal é uma das igrejas que mais atrai a atenção dos pesquisadores, da imprensa, de leigos em geral, de outros grupos religiosos, mas 40 dissertações de mestrado num espaço tão curto e 16 teses de doutorado é algo que impressiona. Vou falar um pouquinho dos dados censitários. Eu não sei se eu estou falando com especialistas aqui ou não, mas eu vou falar um pouco dos dados censitários. Entre 80 e 2010, os católicos declinam de 89,2% da população brasileira para 64,6%, queda de 24,6 pontos percentuais. No mesmo período, os evangélicos saltam de 6,6% da população para 22,2%, um salto de 15,6 pontos. Os pentecostais foram os principais responsáveis pela expansão evangélica no Brasil. Não são as igrejas protestantes históricas ou aquelas que o IBGE chama de evangélicas de missão, mas sobretudo as igrejas pentecostais, não o seu conjunto, algumas delas que foram responsáveis por esse crescimento acelerado, avassalador, vertiginoso do pentecostalismo no Brasil. Entre 80 e 2000, os pentecostais dobraram de tamanho a cada década, passando de 3,9 milhões em 80 para 8,8 milhões em 91, para 17,7 milhões em 2000. Eles não conseguiram dobrar para 2010. Eu vou falar um pouco disso mais à frente. O último censo demográfico revelou que o conjunto dos evangélicos cresceu 5 vezes mais que a população brasileira entre 2000 e 2010. O crescimento evangélico de 61,4% contra 12,3% da população brasileira.
Então eles ampliaram seu rebanho em 16 milhões de adeptos, né, nesse período de uma década, saltando de 26,2 milhões para 42,3 milhões de adeptos. Desses 42,3 milhões, 7,7 eram compostos pelos evangélicos de missão, o que tradicionalmente nós, sociólogos, historiadores, chamamos de protestantes. Tá? Formavam aí 4% da população brasileira. 25,4 milhões eram compostos por pentecostais, somando aí 13,3% da população brasileira. E 9,2 milhões eram os chamados evangélicos não determinados. 4,8% da população brasileira. Houve uma diminuição do ritmo da expansão pentecostal? Houve. Em parte, isso deriva do fato de que os evangélicos não determinados, categoria até o censo anterior numericamente insignificante, pulou para 9,2 milhões de pessoas, chegando a 1/5 dos evangélicos brasileiros, 21,8%. O aumento do contingente de evangélicos não filiados a nenhuma igreja evidencia, por um lado, a ampliação da proporção de crentes que preferem manter sua autonomia pessoal frente a instituições e lideranças eclesiásticas. Por outro lado, esse processo de privatização do religioso é um processo que vem ocorrendo no Brasil e fora do Brasil há um certo tempo e que agora também passa a ocorrer de forma mais intensa no meio evangélico. Ou seja, o fenômeno do evangélico não praticante assim, fora, né, das instituições, começa a crescer também. Ele já é, diria, tradicional no luteranismo. Mas, noutros segmentos evangélicos, isso é bastante recente. Os evangélicos têm até uma expressão própria para isso, eles fazem referência aos desigrejados. Então, esse fenômeno, de fato, vem crescendo. Mas o montante dele, a rigor, ninguém sabe. Por outro lado, o crescimento avassalador dos evangélicos não determinados, essa é a expressão do censo, resulta, fundamentalmente, a meu ver, das limitações do próprio censo, que efetua apenas uma pergunta sobre religião. Qual é a sua religião ou culto? Com isso, os recenseados que respondem evangélico, por exemplo, ao recenseador, sem referir-se à sua denominação, são automaticamente classificados na categoria evangélicos não determinados. Mais que isso, os censeadores foram orientados a não indagar qual é a igreja do entrevistado. Por isso, esse foi o principal fator para a desaceleração do crescimento das igrejas pentecostais e evangélicas de missão no último censo. Várias delas, inclusive, apareceram com um decréscimo em números absolutos, incluindo a Congregação Cristã, a própria Igreja Universal do Reino de Deus. No meu ponto de vista, elas estão, de fato, crescendo menos do que cresciam, mas continuam crescendo, eu acho. Então, parte considerável desses 9,2 milhões de evangélicos sem filiação denominacional, de fato, pertencem, ou seja, são filiados a igrejas, sejam pentecostais, sejam evangélicas de missão. O problema é que, também, a rigor, não sabemos o montante. Eu creio que a maioria, mais de 5 milhões aí, dentre esses 9, são de fato filiados a igrejas evangélicas. O problema é que o censo não consegue captar isso só com essa pergunta que ele faz aos recenseados. Quanto ao perfil socioeconômico, o censo de 2010 reiterou que os evangélicos de missão mantêm-se com níveis de renda e de escolaridade superiores à média nacional. Ou seja, os protestantes têm renda e escolaridade superiores à média. A média é baixa, mas eles pertencem a um segmento mais claramente de classe média. Enquanto os pentecostais permanecem avançando majoritariamente, eu diria até esmagadoramente,
na base da pirâmide socioeconômica. Exemplos numéricos disso: 63,7% dos pentecostais acima de 10 anos ganham até um salário mínimo, ou seja, quase 3/4, né, dos pentecostais ganham até um salário mínimo. 28% recebem entre 1 e 3 salários. E 42,3% dos acima de 15 anos têm apenas o ensino fundamental incompleto. Então, renda e escolaridade muito baixas, mais baixas, inclusive, que a média nacional. Então, o pentecostalismo continua, se expande nos estratos econômica e socialmente mais vulneráveis da população brasileira, concentrados nas periferias urbanas das capitais e das áreas metropolitanas e também nas regiões de fronteira agrícola das regiões norte e centro-oeste do Brasil. Bom, isso me leva a falar um pouquinho sobre essa relação entre pentecostalismo e pobreza. A minha fala hoje é mais ou menos um popurrí, a não ser a questão do crescimento pentecostal, em que eu vou navegar mais extensamente na literatura acadêmica. Outros tópicos de pesquisa eu vou falar mais rapidamente, depois podemos discutir além disso quando eu terminar. Pentecostalismo e pobreza. Em sua pesquisa sobre a expansão evangélica em países da América Central e alguns países da América Latina, David Stoll observa que as igrejas pentecostais incentivam a responsabilidade individual, promovem padrões éticos universais e ajudam os pobres a reorganizar a vida, constituindo verdadeiros veículos de sobrevivência nos quais os pobres pegam carona. Veículos de sobrevivência, a expressão é muito forte. Cecília Maris, na sua tese de doutorado, creio que até hoje não traduzida para português, enfatiza também que o pentecostalismo ajuda os fiéis a lidar com a pobreza. Flávio Pierucci e Reginaldo Prandi afirmam que os crentes pentecostais buscam lideranças e instituições religiosas que os ajudem a organizar a própria vida, incapazes que são de fazê-lo por conta própria, em razão de sua baixa renda e escolaridade. Ronaldo de Almeida destaca a importância do associativismo religioso para as camadas mais pobres da população, apontando o papel que as igrejas pentecostais desempenham na formação de redes comunitárias de solidariedade e sociabilidade e na atenuação da vulnerabilidade social desses crentes. Bom, é fato que o pentecostalismo cresce na pobreza, isto é, na base da pirâmide socioeconômica, no Brasil e fora do Brasil. A única exceção que eu conheço é a Coreia do Sul, onde tem crescimento em segmentos de classe média, propriamente dita. Contudo, cabe observar que a pobreza e a privação social não explicam a expansão pentecostal, muito menos o fato de que, no mesmo contexto, certas igrejas decrescem, outras estão estagnadas, enquanto algumas crescem muito, no mesmo contexto social. Pobreza e privação social não criam nem expandem a necessidade de as pessoas pobres, com baixa escolaridade, aderirem especificamente ao pentecostalismo. A meu ver, para compreender por que o pentecostalismo cresce mais entre os estratos pobres e socialmente mais vulneráveis da população do que as religiões concorrentes, cumpre investigar como as igrejas se organizam para atraí-los e convertê-los, o que lhes promete, quanto à sua mensagem religiosa, etc., o que lhes oferece, como se vinculam aos seus interesses materiais e ideais, a seu modo de vida e às suas visões de mundo, que estratégias empregam para recrutá-los e cativá-los ao longo do tempo. Em suma, cabe investigar
porque esse movimento religioso é mais eficiente que seus concorrentes no recrutamento de pessoas de baixa renda e de baixa escolaridade. Não dá para aduzir simplesmente que a pobreza os leva a aderir a igrejas pentecostais. Porque senão resta a pergunta também porque nos leva a aderir a uma série de outras religiões. Por que eles saem em massa do catolicismo? Vou falar um pouco das crenças pentecostais. Em vez de simplesmente falar de teologia pentecostal, que também não é minha praia, mas poderia trazer aqui para vocês alguns elementos da teologia pentecostal, não foi meu propósito. Eu peguei uma pesquisa realizada pelo Pew Forum, PEW Forum, sobre religião e política pública. É uma entidade de pesquisa norte-americana que faz pesquisas espetaculares sobre religião, mas não só nos Estados Unidos e em outros países. Essa pesquisa foi realizada em 2006 em 10 países, incluindo o Brasil. Ela revelou, entre uma série de outros dados, o seguinte: no Brasil, 78% dos pentecostais testemunharam cura divina, ou seja, eles viram ou conheceram casos de pessoas que se curaram. 78%. 64% deles receberam revelação divina, ou seja, o próprio Deus lhes revelou algo. 80% experimentaram ou testemunharam exorcismos. 81% afirmaram que a Bíblia deve ser lida literalmente, palavra por palavra. 76% afirmaram que a homossexualidade nunca pode ser justificada. Nos 10 países pesquisados, os pentecostais creem mais em milagres que os carismáticos e outros grupos cristãos. Mais de 80% deles creem que antes de o mundo chegar ao fim, eles serão resgatados e levados ou arrebatados ao céu. No Brasil, 65% dos pentecostais defenderam que os grupos religiosos, incluindo o deles, devem expressar suas visões sobre questões políticas e sociais. Ou seja, a maioria dos pentecostais acredita que devem, que seus líderes e eles mesmos devem manifestar suas opiniões, seus valores e suas propostas políticas na esfera pública. Então acabou claramente aí o quietismo ou apolitismo pentecostal típico até fins dos anos 70 no Brasil. Eu vou falar depois de uma série de mudanças que vem ocorrendo nessa religião, mas nas últimas décadas, as pesquisas sobre pentecostalismo, sobre igrejas pentecostais no Brasil, elas se diversificaram muito. Isso ocorreu também numa série de outras áreas da sociologia, essa diversificação, especialização crescente. Mas eu vou fazer uma menção rápida aqui, como alguns dos temas que estão sendo tratados, que vêm sendo tratados, sobretudo nas últimas 2 décadas. E essas pesquisas, fundamentalmente, são qualitativas. Tá? São pouquíssimas as pesquisas quantitativas realizadas no Brasil na área de sociologia e antropologia da religião. Dá para contar nos dedos. Então, as pesquisas sociológicas sobre o pentecostalismo no Brasil tornaram-se mais setoriais, com escopo empírico, recortando de forma mais circunscrita e especializada seus objetos de investigação. Nos anos 90, por exemplo, afloraram debates sobre a relação metodológica do pesquisador com o seu objeto de pesquisa. Fundamentalmente, o debate aí foi ensejado por uma provocação efetuada pelo Flávio Perucci, aos pesquisadores religiosos da religião no Brasil. Isso gerou uma verdadeira celeuma aí. E no bojo desse debate, ou ao lado dele, também emergiu um outro debate teórico, também gerado em boa medida pelo Perucci, sobre conceitos e teorias de secularização, dessecularização, desencantamento, reencantamento,
ressacralização, etc., do mundo. Né? Foi um debate teórico importante que marcou a sociologia da religião e a antropologia também, em boa medida, nos anos 90, e que assumiu uma outra configuração na última década, na virada do milênio, né, quando os pesquisadores passaram a discutir cada vez mais essa relação entre religião, política, igreja, Estado, o secular e o religioso, sobretudo a partir dessa categoria da laicidade. Né? Então essas pesquisas da laicidade, em certa medida, retomam, né, algumas questões em torno da secularização, mas sem fazer menção direta à secularização ou descartando teoricamente de imediato, em muitos casos, sobretudo por parte dos antropólogos, né? Sociólogos nem tanto. Destacam-se também as pesquisas sobre a ocupação pentecostal da esfera pública, estrito senso, a sua rivalidade com grupos seculares, diversos, sobretudo feministas e homossexuais, mas não só, a sua oposição à descriminalização do aborto, à legalização do aborto, a criminalização da homofobia, a união civil de homossexuais, a pesquisas científicas com o uso de células tronco-embrionárias e por aí vai. Outro ponto aí que se destaca, não tanto entre sociólogos e antropólogos da religião, acho que é em menor grau, mas sobretudo pelo pessoal da comunicação, a atuação pentecostal na mídia eletrônica, né? Nos mercados editorial e fonográfico, né? O gospel como movimento não, como um empreendimento econômico e como uma atividade cultural importante, crescente, que invadiu inclusive espaços seculares, né? Ou seja, os CDs gospels, os DVDs gospels não vendem simplesmente nas igrejas evangélicas, vocês encontram em quaisquer lugares, e também programas populares, Faustão, Xuxa, quando existia programa da Xuxa, e por aí afora. A transnacionalização de igrejas brasileiras é um tópico também de pesquisa importante nos últimos anos. A intolerância desse grupo religioso aos cultos de matriz africana. Um outro tema também, a influência da adesão ou conversão pentecostal. Há um debate também teórico sobre se é conversão propriamente dita ou é melhor falar em adesão, né? Mas a influência dessa adesão ou conversão pentecostal sobre as relações de gênero, a ressocialização de apenados, a dependência química, a ética da poupança e do trabalho, a saúde física e mental, entre outros temas. Então houve uma fragmentação, uma especialização crescente aí nos estudos do pentecostalismo. Então é pentecostalismo em gênero, pentecostalismo política, isso. Agora alguns começam a pesquisar pentecostalismo e movimento negro e por aí afora. Algumas mudanças. Quer dizer, a Ângela mencionou que eu ia falar das minhas pesquisas, eu não me propus a isso, mas o meu mestrado foi sobre mudanças, né? Quando eu fui, me deparei com o campo de pesquisa, né? E depois fui criar essa categoria neopentecostal, né? Ela representava uma subcorrente no interior do pentecostalismo que era responsável por uma série de mudanças litúrgicas, estéticas, teológicas, em termos de valores e assim sucessivamente. Mas há N mudanças que estão ocorrendo, há pesquisadores que chegam inclusive a falar, e eu às vezes também uso essa expressão, falar em pentecostalismos no plural, não como um movimento unificado, mas pluralizando esse movimento, dada a magnitude das transformações pelas quais ele vem passando. Então, esse movimento estende, né, o seu domínio religioso nas periferias das regiões metropolitanas, ainda isso cresce avassaladoramente. Desde a pesquisa Novo Nascimento, realizada no início dos anos 90, no Rio de Janeiro, né, já se percebia, quando eles contaram o número de igrejas
templos ou congregações evangélicos, sobretudo pentecostais, nas periferias, né, comparados com os templos católicos, já era uma diferença avassaladora. Eu até procurei o número hoje, mas não achei. Mas era quase que na casa de 10 por 1. E esse fenômeno só se expandiu. Ou seja, as periferias estão efetivamente tomadas por esse segmento religioso. A presença católica é muito rarefeita, sobretudo, estou falando da presença institucional da Igreja Católica. Ela é muito rarefeita nas periferias pobres, nas favelas, enquanto que os pentecostais ampliam crescentemente seu domínio nessas áreas. Mas eles também avançam em segmentos de classe média. Então é preciso deixar claro isso. Há igrejas pentecostais, ou se quiser chamar de neopentecostais, algumas delas, claramente com perfil mais classe média baixa, mas classe média. O pentecostalismo também tornou os cultos crescentemente mais emotivos, espetaculares e musicais, verdadeiros espaços de lazer, entretenimento e efervescência coletiva, para usar uma expressão do Durkheim. Disseminou grupos, igrejas e entidades para-eclesiásticas que evangelizam, reúnem jovens e atletas, casos da Bola de Neve, Atletas de Cristo, Surfistas de Cristo, Cowboys de Cristo, entre outros. Difundiu o evangelismo musical através de gravadoras, bandas, shows, baladas e bares gospel. Formou grupos e organizações proselitistas para empresários e profissionais liberais. Investiu na construção de megatemplos, na ocupação do espaço público, em eventos de massa, caso, por exemplo, das marchas para Jesus. Ao mesmo tempo, adotou novos formatos organizacionais, como as igrejas em células, baseadas em pequenos grupos e no discipulado pessoal. Abriu congregações em presídios e ampliou seu trabalho proselitista entre os encarcerados. Criou grupos de policiais, bombeiros, juristas, médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, parlamentares, evangélicos, etc. Todos esses grupos e vários outros evangélicos, organizados, muitos em entidades. Formou blocos de carnaval para evangelizar na festa da carne. Cristãos e pentecostais criaram igrejas ditas inclusivas para abrigar LGBTs, casos de cristã contemporânea, comunidade cristã Nova Esperança e comunidade Cidade de Refúgio. Possibilitou até a inusitada formação de traficantes evangélicos em favelas do Rio de Janeiro, mas não só lá. Responsáveis, no caso do Rio, por expulsar pais e mães de santo e fechar terreiros em várias favelas cariocas. Por aí vai. Então, isso também o surgimento das modelos evangélicas, todo aquele estereótipo tradicional baseado nos usos e costumes de santidade, que o corpo feminino ele era totalmente protegido, ele seguia preceitos bíblicos muito fortemente demarcados. Em algumas igrejas ainda continuam seguindo. Isso vem mudando completamente. Coisa completamente exagerada, mas vem mudando aceleradamente. Eu volta e meia conto para alunos em sala de aula um exemplo de que eu conheci ao fazer pesquisa. O sujeito me dizia que igrejas, por exemplo, com a Assembleia de Deus, ali nos anos 60, tinha um porteiro na porta do templo, que verificava se as mulheres estavam usando meias, além de ter que usar um vestuário completo, com tudo fechado, sem demarcar o corpo, sem deixar as curvas aparecerem, sem nenhum traço de sensualidade, até mesmo o tornozelo feminino não podia aparecer. Bom, isso muda completamente. Isso sim, muda completamente. Relações de gênero, uma pincelada. Já nos primeiros trabalhos sobre protestantes e pentecostais, alguns pesquisadores como Emílio Villens, Cândido Procópio, afirmaram que os padrões éticos desses grupos religiosos propiciavam maior igualdade de direitos e deveres para ambos os cônjuges, ao condenar a dupla moral sexual até então vigente no Brasil, em que os homens tinham grande liberdade
para o adultério, enquanto as mulheres não. O corpo feminino, sobretudo dentro do casamento, né, ele não... As mulheres não tinham o mesmo direito, muito menos, né, de cometer adultério. Além disso, a conversão dos homens ao pentecostalismo, nas últimas décadas, observa Maria das Dores Machado, faz com que eles permaneçam mais tempo em casa, redirecionem seus recursos para as necessidades da família, em vez de gastá-los com bebidas, drogas, bares e prostíbulos, canalizem a sexualidade para o casamento e respeitem mais as esposas. Algumas pesquisadoras avaliam que a adesão ao pentecostalismo resulta em empoderamento feminino. A expressão é essa. E algumas chegam a falar, inclusive, no solapamento do machismo. Eu acho exagerado, na minha opinião. Bom, o fato é que as igrejas pentecostais preservam preceitos bíblicos que defendem a assimetria nas relações de gênero, a submissão da esposa ao marido e o dever feminino de cuidar da casa, dos filhos e do cônjuge. Os homens continuam ocupando os principais cargos eclesiásticos, enquanto o pastorado feminino mantém-se relativamente limitado. Nas igrejas, as mulheres exercem, sobretudo, tarefas consideradas femininas e que configuram uma extensão das atividades domésticas do cuidado, como educação infantil, assistência social, aconselhamento, acolhimento de enfermos, etc. De todo modo, é preciso frisar também, né, que desde os anos 90, nos últimos 20 anos, cresce o número de mulheres pentecostais que se tornam pastoras, bispas, preletoras de eventos, líderes denominacionais, cantoras gospel de sucesso, parlamentares e assim sucessivamente. Então, no interior desse grupo religioso vem ocorrendo mudanças também consideráveis, mas paulatinas, em conformidade com as mudanças na sociedade abrangente. Vou falar um pouquinho de pentecostais e político, mas não vou me estender. Nos anos 70, Lalive Depinel, um sociólogo suíço, acusava o pentecostalismo de omissão sexual é bom, de omissão social, de alienação, de ser uma força apolítica mais favorável ao passado e à ordem do que ao futuro. Tudo entre aspas. De preservar o tradicional exercício de poder autocrático do sistema oligárquico latino-americano, criando a figura do pastor patrão. A seu ver, o pentecostalismo era conservador e autoritário e nada tinha de modernizador e democratizante. Eu mencionei o livro o Lalive porque ele, ao lado do Emílio Willens, foram os dois, eu vou falar mais à frente, os dois pesquisadores que conformaram em boa medida as pesquisas sobre pentecostais no Brasil realizadas nos anos 70. No prefácio do livro de Beatriz Muniz de Souza, chamado A Experiência da Salvação, Pentecostais em São Paulo, escrito em setembro de 1968, 3 meses antes da edição do AI-5, Procópio Camargo, para quem não sabe, foi presidente do SEBRAP, um importante sociólogo da religião no Brasil, mostra-se otimista em relação ao potencial político do associativismo pentecostal. Eu vou ler um trecho desse prefácio. As seitas pentecostais representam, não obstante se caracterizarem por intensa sacralidade, uma versão internalizada de religião. Internalizada aí significa que ela era mais reflexiva, que era uma religião mais consciente, etc., do que o modelo de religiosidade tradicional. Assim, os pentecostais abandonam a passividade da orientação de vida de tipo católico tradicional, adotando forma religiosa que supõe opção pessoal e voluntária, dramático senso de coerência em relação às normas e ao comportamento, participação na liturgia e diminuição da distância social entre o laicato, entre os fiéis, e o clero. Esses traços constituiriam, em germe, potencialmente, as bases formadoras de uma consciência política independente das estruturas tradicionais
e capaz de levar a uma atuação intensa. Então, quebrava com o tradicionalismo católico, de um lado, tornava e configurava uma religião em que seus adeptos se abriam para o moderno de forma consciente, voluntária, reflexiva, deliberada. Contudo, 5 anos depois, em 73, com o recrudescimento da repressão militar, Procópio Camargo declara que o pentecostalismo desempenha funções eminentemente conservadoras no plano político e que sua alienação política não dá ensejo para o aparecimento de modalidades contestatórias ao status quo. Em contraste com o ativismo político da vertente católica progressista na época, o pentecostalismo não colaborava para restabelecer a democracia, muito menos para defender os direitos humanos. Então, por contraste com o catolicismo das comunidades eclesiais de base, né, da teologia da libertação, o pentecostalismo aparecia como eminentemente alienado, alienante e conservador no plano político. Os dados da pesquisa quantitativa Novo Nascimento, realizada no Grande Rio no início dos anos 90, mostraram que os evangélicos que mais participam da comunidade religiosa, que ocupam cargos lá dentro, que exercem liderança ou manifestam os dons do Espírito Santo, são justamente os que mais participam em eleições, partidos, sindicatos, associações de moradoras e obras assistenciais. Ou seja, essa pesquisa, em boa medida, ela colaborou para romper, não foi a pioneira nisso, mas ela colaborou para romper um pouco essa visão estereotipada que existia em relação a esses religiosos, que os associava imediatamente com alienação política, com quietismo político, com apolitismo ou com conservadorismo político. Não? Ou seja, parecia que a adesão pentecostal ela resultava quase que automaticamente numa postura política conservadora ou alienada e alienante de forma automática. Tudo bem, depois podemos discutir se eles estão indo mais à direita, mas estão participando. A questão é que eles estão participando. Já estavam participando no início dos anos 90, na verdade desde pelo menos fins dos anos 70. E essa explosão do ativismo político, sobretudo partidário e eleitoral dos pentecostais, se dá nos anos 80, em particular na Assembleia Nacional Constituinte. E uma das frentes de pesquisa da sociologia da religião no Brasil nos últimos 20 anos consiste justamente em investigar esse ativismo político, a fim de compreender seu impacto sobre as eleições, a laicidade estatal, os direitos humanos e os direitos de minorias sexuais, o impacto disso em certas políticas públicas e, de modo mais geral, sobre a democracia brasileira. Essas pesquisas, eu diria que elas são incipientes, há pouquíssimos cientistas políticos se dedicando a isso. A gente pode citar aqui rapidamente o Joanildo Buriti, que é um anglicano, então ele tem essa dupla filiação, uma filiação religiosa, claro, protestante, liberal, mas é um bom cientista político. A Simone Bon, né, que fez alguns, sabe, 2 ou 3 artigos no máximo, né, pegando pesquisas quantitativas de eleições presidenciais. Aqui na ciência política da USP tem alguns um mestrando, um doutorando pelo menos, mas isso ainda é muito incipiente na ciência política. E os antropólogos não dão, são pouquíssimos, os antropólogos interessados em pesquisar isso. Então, o grosso das pesquisas, não são muitas, estão a cargo dos sociólogos da religião brasileira. Teorias e pesquisas sobre o crescimento pentecostal. O tempo está correndo. O grosso do que eu preparei para falar com vocês é justamente o que eu vou falar agora. Então talvez provavelmente eu tenha que cortar um pouco, senão a gente não vai ter muito espaço. A Ângela também dá aula às 7h30, então o nosso máximo, o período
período máximo aqui vai até 7h30, então tenho que tomar um pouco de cuidado com o meu tempo, se me deixarem falar, são perigos. No final dos anos 60, os sociólogos Christian Lalif d'Epinay, sociólogo suíço, e Emílio Williams, alemão, e o Williams morou aqui no Brasil e trabalhou aqui no Brasil, de 31 a 49, investigaram o pentecostalismo chileno e brasileiro, respectivamente, e delimitaram abordagens, núcleos temáticos das pesquisas efetuadas sobre esse movimento religioso no Brasil e na América Latina ao longo de pelo menos os anos 70. Esses estão entre os melhores trabalhos realizados no pentecostalismo no Brasil e na América Latina, até hoje. Tá? São trabalhos que eu considero entre os melhores já produzidos. Tá? Não obstante os problemas que eles apresentem na leitura que a gente faz hoje. Tá? Mas eles são trabalhos pioneiros e muito importantes. Ambos inspiraram, por exemplo, os trabalhos de Cândido Procópio Ferreira Camargo e de Beatriz Muniz de Souza sobre o pentecostalismo no Brasil. Todos esses pesquisadores, inclusive os brasileiros, defendiam que os processos de mudanças sociais, culturais e econômicas ocorridos a partir da década de 30 no Brasil, mas não só no Brasil, no Chile também, como a industrialização, a urbanização e a migração rural intensa para as grandes cidades e capitais, provocaram uma situação de anomia em parte dos migrantes e dos estratos pobres da população. Ou seja, o enfoque aqui, tem dois enfoques simultâneos aqui. Um associado à teoria sociológica da modernização e outro à teoria funcionalista. Esses dois enfoques eles são muito fortes nesses trabalhos efetuados em fins dos anos 60 e ao longo da década de 70. Mas as próprias críticas a esses trabalhos já emergem na segunda metade dos anos 70. Em seus trabalhos, esses pesquisadores mencionados, a expansão pentecostal aparece como resposta à anomia, por recriar modalidades de relações primárias pré-existentes na sociedade tradicional, por firmar laços de solidariedade entre os irmãos de fé, por incentivar o auxílio mútuo, por promover a participação do fiel nos cultos e por reorientar religiosa e moralmente sua conduta. Valores, visão de mundo e preceitos bíblicos pentecostais e suas comunidades religiosas sectárias seriam, segundo Williams, Camargo e Souza, funcionais em relação às normas de ação da sociedade capitalista emergente e eficazes para ajustá-los ou integrá-los à vida urbana nas metrópoles. Na perspectiva funcionalista, os problemas sociais causados pela modernização econômica e pelas transformações socioculturais favorecem a prédica e estimulam a expansão das igrejas pentecostais. Estimulam porque essas igrejas atuariam como mecanismos de integração de contingentes populacionais vitimados por tais processos macroestruturais. A modernização, assim, criaria determinadas demandas sociais. Demandas por sentido, por identidade, por segurança psicológica e emocional, por comunidade, por relações comunitárias, por relações de sociabilidade primárias, etc. Essas demandas estão sendo criadas pela própria modernização. Tal perspectiva trata a expansão pentecostal como variável dependente. Apesar disso, é preciso ser justo, digamos assim. Essa perspectiva não deixa de oferecer também explicações baseadas em fatores internos ao campo religioso, apontando a acolhida comunitária, as funções terapêutica e nomizadora, a capacidade comunicacional, a flexibilidade organizacional dessa religião. Ao mesmo tempo, cabe observar, ela analisa também o pentecostalismo como variável independente quando o percebe como potencial ou real agente promotor, mesmo que coadjuvante, de mudança favorável ou desfavorável à modernização e à democracia. No livro do Emílio Williams, que até hoje não foi traduzido, Os Seguidores da Nova Fé, Mudança Cultural e Ascensão do Protestantismo no Brasil e no Chile,
ele afirma que a industrialização e a urbanização acarretam a crise do sistema oligárquico e da cultura tradicional. Desenraizam as massas de origem rural e promovem a democratização da sociedade. Fenômenos modernizantes que, por sua vez, favorecem a apostasia religiosa, a aceitação social e a expansão do pentecostalismo. Um pouquinho. Villens defende também a ideia de que a continuidade cultural entre catolicismo popular e pentecostalismo, continuidade cultural, não obstante todas as diferenças entre catolicismo popular e pentecostalismo, né, ele dizia, há uma continuidade, eu concordo com ele. Por quê? Ambas religiões compartilham crenças e experiências místicas, possessões, milagres, espíritos do mal, feitiçaria, demônios, etc. Essa continuidade cultural teria favorecido a prédica, né, a evangelização pentecostal. Villens considera que o pentecostalismo favorece a modernização sociocultural e democratiza o acesso ao sagrado e à hierarquia eclesiástica, destacando a primazia dos leigos nas seitas pentecostais em oposição à tradição clerical católica. Isso é discutível. Não vou discutir aqui, mas é discutível. Né? Você tem um... Não vou discutir. Se não tem propriamente uma tradição clerical, como no catolicismo, você tem, na maioria das igrejas pentecostais, um autoritarismo pastoral bastante elevado. Uma verticalização do poder enorme. Não é à toa que pipocou crescentemente, nas últimas décadas, esses títulos de apóstolos, bispos, muitos títulos auto-intitulados de uma série de dirigentes pentecostais para demarcar a magnitude do seu poder pastoral, da sua liderança denominacional e assim sucessivamente. E mesmo no caso da Assembleia de Deus, o líder de um ministério funciona claramente como uma espécie de um bispo, quase como se ele tivesse uma diocese própria ali. Então, o problema é que eles pegam o protestantismo histórico e aduzem do protestantismo histórico uma série de coisas e as aplicam no pentecostalismo, e trabalham sempre com a ideia de que o pentecostalismo, portanto, é mais democratizante, porque o protestantismo contraposto ao catolicismo teria uma estrutura organizacional mais democrática. Villens esboça, contudo, uma imagem negativa dos pentecostais. Afirma que eles têm orgulho de serem incultos e despreparados para qualquer tarefa intelectual. De fato, o anti-intelectualismo no meio pentecostal era muito forte décadas atrás, sobretudo o anti-intelectualismo no plano teológico. Quer dizer que eles têm orgulho de serem incultos e despreparados para qualquer tarefa intelectual é um pouco forte demais. Eles não cultivam ideais de avanço econômico e profissional. Eles são indiferentes ou antagônicos aos progressos educacionais e contentam-se meramente com a capacidade de ler a Bíblia. Sua avaliação sobre as aspirações educacionais, econômicas e teológicas desses religiosos não correspondem à realidade atual. E, a meu ver, é provável também que elas estavam equivocadas no passado, das avaliações, visto que o autor, paradoxalmente, menciona que a conversão pentecostal reflete aspiração a uma vida melhor e a procura de uma respeitabilidade pequeno-burguesa. Bom, isso conflita fortemente com o que ele acabou de dizer, né? E também por uma busca de distinção social, que se nota, por exemplo, em seus trajes usados nos cultos, né? Que as mulheres vão praticamente como se fosse a um casamento, né? Os homens de terno e gravata. Sabe o que é andar de terno e gravata, né? Para quem mora nos bairros muito periféricos, nas favelas, morros, etc., é um signo de distinção evidente, né? Para dizer
Lolive D'Épinay, na sua obra também clássica, O Refúgio das Massas, ele considera que o pentecostalismo, em contraste com o sacerdotalismo católico, fornece a todo fiel acesso às forças sobrenaturais e abre caminho a cada um para as funções dirigentes. Isso não é verdade, sobretudo no caso das mulheres. Não? Mas, mais uma vez, o D'Épinay, diferentemente do Williams, que era somente sociólogo, o D'Épinay tinha o pé na teologia protestante. Ele afirma que o pentecostalismo ajuda o converso a livrar-se de vícios, sobretudo do alcoolismo, restaura a família e ensina uma forma de ascetismo, mas nega que tal ascetismo propicie poupança e valorização da atividade econômica, pois o crente pentecostal não parece dotado do espírito de empresa e de iniciativa. D'Épinay recusa a extrapolação da tese weberiana sobre a afinidade eletiva entre a ética protestante e o espírito do capitalismo para a América Latina e rejeita a ideia de que a mobilidade econômica individual possa aumentar a riqueza e transformar o desenvolvimento econômico nacional. Para Procópio Camargo, a expansão pentecostal aproveita bem tanto os efeitos perversos da modernização capitalista quanto a brecha aberta pela secularização da Igreja Católica ao longo da segunda metade do século XX, sobretudo depois do Concílio Vaticano II. A adesão ao pentecostalismo, a seu ver, constitui um mecanismo transitório de ajustamento e integração dessa população, desenraizada socialmente e marginalizada nas cidades. Mecanismo transitório porque, adepto da teoria da secularização, na Procópio era bastante weberiano, tal como Lolive D'Épinay, ele concebia que a consolidação da modernização, tanto no plano sociocultural como no plano econômico, reduziria o apelo pentecostal. O apelo de qualquer religião, como a pentecostal, como a Umbanda, ou seja, religiões muito mágicas, muito dadas a milagres e coisas do gênero. Haveria espaço, num contexto crescentemente secularizado, para religiões secularizadas, mas não para religiões sacrais, como ele dizia. Era essa a noção que ele usava. O Lolive D'Épinay depois se arrependeu dessa posição, reverteu essa posição. Ou seja, essas religiões, do ponto de vista dele, poderiam continuar crescendo independentemente do avanço da modernização capitalista. Ainda nos anos 70, mas e também nos anos 80, pesquisadores passaram a criticar essa perspectiva funcionalista e a teoria da modernização presentes nessa interpretação. Rubens César Fernandes, por exemplo, que foi um antropólogo da religião bastante importante nos anos 70, critica os trabalhos de Williams e Lolive D'Épinay por não demonstrarem com dados empíricos a tese de que as religiões populares em expansão eram compostas sobretudo por migrantes. Ele enfatiza a existência de estratificações e redes de poder bem formadas no interior das favelas, em oposição ao pressuposto da anomia do migrante. Ressalta a superação da filosofia da história baseada no esquema evolucionista, do tradicional ao moderno. Questiona a aceitação, a crítica da equação catolicismo igual tradição, propriedade senhorial, patriarcalismo, sacralização da sociedade, de um lado, e de outro, protestantismo, modernidade, capitalismo, democracia, secularização. E era exatamente assim que essa literatura via esses grupos religiosos. No caso do Williams e do Lolive D'Épinay, sobretudo as igrejas protestantes. Elas eram sempre modernizantes, secularizantes, democratizantes, liberais, etc. Elas promoveriam enormemente a nossa educação e por aí. Quanto ao pentecostalismo, eles eram um pouco mais reticentes. Mesmo assim, tendiam a associá-lo, em alguma medida, sobretudo o Williams, à modernização também. O Lolive D'Épinay é mais crítico nesse sentido. Mas o recorte teórico de sua perspectiva
se prende a essa questão da modernização. Até que ponto o pentecostalismo favorece ou não a modernização? Rubem Alves critica tanto a abordagem funcionalista, que percebe anomia e regressão, que só percebe, aliás, anomia e regressão fora da integração funcional na esfera desenvolvida, quanto sua filosofia da história, que vê na modernização, industrialização e secularização processos inevitáveis e desejáveis. John Page se opõe à tese que associa migração rural-urbana, anomia, choque cultural e ruptura da comunidade pessoal à expansão pentecostal. Mostra que grande parte dos migrantes, membros de 4 congregações da Igreja Brasil para Cristo, moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro, além de seguir redes de parentesco e amizade, a fim de receber auxílio de familiares e amigos para encontrar casa e emprego, já possuía ampla experiência urbana antes de chegar no Rio de Janeiro, tendo vivido em uma ou mais cidades de pequeno e médio porte, antes de ir à periferia carioca. Da mesma forma, Andrew Sheffield, em pesquisa conduzida em Belém do Pará, meados da década de 90, conclui que a migração rural-urbana não explica a afiliação pentecostal, já que a maior parte de seus informantes, 75,1%, dos quais eram migrantes, aderiu ao pentecostalismo antes de migrar para a capital do Pará. Então, as pesquisas anteriores davam de barato que o migrante era o sujeito tipicamente ideal a se converter, porque fatidicamente nesse trajeto rural-urbano ele cairia em estado de anomia, marginalização, privação social, e era isso que o induzia a aderir a uma igreja pentecostal. Só para fazer menção a uma abordagem marxista, que é algo pouco típico na sociologia da religião, que tratou do pentecostalismo, Francisco Artacho Rolim, em Pentecostais no Brasil, foi sua tese de doutorado, ele defendia que o pentecostalismo constituía, tal como na perspectiva funcionalista, uma resposta. Mas a diferença é que é uma resposta a algo que é diferente. Resposta aos interesses de classe das camadas pobres, submetidas à dominação de classes, à opressão social e patronal e à exclusão social produzida pelo capitalismo. Então, mais uma vez, o crescimento pentecostal aqui aparece como uma resposta, resposta por problemas causados pelo capitalismo. Então, esse tema da modernização é um tema dominante nesses trabalhos clássicos sobre o pentecostalismo, em especial sobre a expansão pentecostal no Brasil. Só que a crítica a esses trabalhos foi feita já nos anos 70 e ao longo da primeira metade dos anos 80. Apesar disso, nos anos 90, sociólogos estrangeiros e sociólogos importantes, como David Martin e David Stoll, retomaram o núcleo central da tese sociológica que associa modernização, migração rural-urbana, anomia e conversão e expansão pentecostal. Traduzindo Línguas de Fogo, a explosão do protestantismo na América Latina, é outro livro importante que não foi traduzido. O sociólogo inglês David Martin afirma que a América Latina estaria passando por uma reforma protestante, cujas implicações sociais, econômicas e políticas seriam semelhantes às ocorridas na Europa do século XVI e XVII. Posição defendida também por Peter Berger, no prefácio do livro de Martin, pois o pentecostalismo, a seu ver, do ponto de vista do Martin, difunde traços da cultura anglo-americana, entre eles princípios sociais fraternos, igualitários e democráticos, favoráveis ao desenvolvimento individual, cultural e econômico, em detrimento da organização social hierárquica, autoritária, machista e patriarcal da cultura latino-americana.
quando vocês assistem os filmes de Hollywood, né, de décadas passadas, em que os latino-americanos sempre aparecem embriagados, aparecem causando problemas, sobretudo quando eles estão lidando com os mocinhos, né, nesses filmes de faroeste, é mais ou menos esse o retrato, né, quer dizer, o moderno e o arcaico, né, o igualitário e o hierárquico, né, e por aí afora. Então, nessas análises isso está muito demarcado. E muitas vezes o arcaico aparece aqui associado ao catolicismo e esse moderno ao protestantismo. Né? O moderno aparece associado aos países anglo-saxões e o arcaico aos países de maioria católica. Por isso, o avanço pentecostal teria o potencial de transformar a moral individual, a cultura, a política e a economia latino-americana. Para Martin, essa religião desempenha na América Latina papel redentor, civilizador e modernizador, perspectiva que reproduz o tradicional ideário missionário protestante de que sua missão salvífica é também uma missão civilizadora. Embora afirme que as evidências da relação entre pentecostalismo e sucesso econômico são recentes e fragmentárias, Martin defende que os indícios dessa correlação só não são mais visíveis porque a lógica cultural de participação, voluntarismo, autogoverno e iniciativa pessoal promovida pelo pentecostalismo encontra-se em estado latente nos países latino-americanos. O pentecostalismo desenvolve, em sua opinião, habilidades de expressão, oratória, organização, comunicação e liderança, estimula a participação, a iniciativa pessoal, o voluntarismo, cria estruturas terapêuticas, instituições educacionais e de lazer, inculca disciplina, ética do trabalho, sobriedade, pontualidade, honestidade. Vocês estão vendo aqui, lembrando o velho Weber quando está descrevendo ali o espírito do capitalismo. Parcimônia, rejeita o álcool, o machismo e a promiscuidade masculina, promove a autoestima, o sentido de valor pessoal, constrói redes protetoras de auxílio mútuo. Ou seja, eu condensei aqui todos os argumentos possíveis e imagináveis que o Martin dá para mostrar como essa religião é modernizadora. O potencial, portanto, que existe e que é fomentado por ela, que ainda está em estado latente, como ele diz, para o desenvolvimento econômico do Brasil e de outros países latino-americanos, à medida que essa religião cresce, avança. O pentecostalismo reforçaria o avanço da modernidade ao promover valores, habilidades e virtudes individuais consentâneos ao fortalecimento da democracia e da racionalidade econômica capitalista. Tal como David Martin, Virginia Garrett Burnet considera que a expansão pentecostal constitui uma reforma protestante no sentido mais literal da palavra. Trata-se de uma reforma religiosa, social e política da América Latina, contemporânea, portadora e disseminadora dos mesmos efeitos modernizantes gerados e difundidos pelas seitas do protestantismo ascético anglo-saxão a partir do século XVI. Num livro chamado Luta pelo Espírito, minha tradução, do David Lehman, antropólogo inglês, ele também considera que o pentecostalismo, embora fundamentalista, age como um catalisador da modernidade na América Latina e constitui extraordinário empreendimento de conquista cultural para tentar transformar a cultura popular brasileira e latino-americana, ancoradas tradicionalmente no catolicismo. Em suma, as principais pesquisas e reflexões sobre a expansão evangélica, em particular pentecostal, retomam a velha preocupação intelectual acerca da superação do Brasil arcaico, autoritário, subdesenvolvido e socialmente iníquo. As teorias sociológicas sobre a expansão pentecostal formuladas entre os anos 60 e 90, com algumas exceções, como mencionei, compartilham os pressupostos da teoria sociológica da modernização, formulada inicialmente nos Estados Unidos
no pós-guerra e que dominou o debate macro-sociológico das últimas 6 décadas em todo o mundo, segundo Sérgio Costa. Ao mesmo tempo, tais teorias inserem-se na tradição do pensamento social brasileiro, na verdade, desde o fim do século XIX, mas mais ainda particularmente a partir dos anos 30, por exemplo, em trabalhos como Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Essa tradição convoca Max Weber para explicar o atraso da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, para reivindicar a ruptura com o nosso passado e nossas tradições, sobretudo com a herança do patrimonialismo ibérico, como passo necessário para a conclusão dos processos de mudança social que levam ao moderno. E procura contrapor nossa herança cultural ibérica e católica à cultura nórdica protestante, sempre ressaltando as desvantagens da primeira e os obstáculos que ela impõe à modernização e à democracia. Tal perspectiva teórica faz coro também à propaganda ideológica de que o progresso, ou o desenvolvimento técnico e industrial, era monopólio das nações protestantes. Tal propaganda foi difundida desde as primeiras décadas do século XIX no Brasil por missionários e negociantes protestantes de origem inglesa, norte-americana e alemã. E esteve presente também em debates parlamentares e na imprensa do Pequim já nos anos de 1830 e era compartilhada por elevado número de políticos e intelectuais liberais brasileiros. Um de seus principais expoentes foi o escritor e deputado federal, deputado liberal alagoano Tavares Bastos, que patrocinou imigrações inglesa, americana e alemã, envidou esforços para dar proteção jurídica, política e policial aos missionários evangélicos contra os ataques e interesses institucionais do clero ultramontano. Defendeu a instituição do casamento civil e a ampla liberdade de culto e de propaganda religiosa ao longo do século XIX para os protestantes. Então, essa ideologia protestante, que era muito forte, que também aparece no próprio trabalhos, na verdade, do Max Weber, era forte aqui no Brasil já desde o início do século XIX, mas ela também se fez presente, associada à teoria da modernização na sociologia, em boa parte dos trabalhos que pesquisaram o pentecostalismo dos anos 60 aos anos 90. Para pesquisadores brasileiros protestantes ou de origem protestantes, porém, nada resta da velha ética e das séries protestantes, promotoras da racionalização da conduta e da modernidade ocidental no nosso protestantismo brasileiro. Esses pesquisadores criticam seu conservadorismo teológico, sua ética pietista, acusam-no de adotar ética e mentalidade alienantes, conservadoras, fundamentalistas, dogmáticas, isolacionistas, autoritárias e passivas. O protestantismo ascético descrito por Weber nem sequer teria aportado no Brasil, segundo, por exemplo, o ex-presbiteriano Rubem Alves. E, segundo o próprio Rubem Alves, a virulência dos pesquisadores protestantes sobre o protestantismo brasileiro decorria do fato de que muitos deles, ou vários deles, foram reprimidos em suas igrejas durante a última ditadura militar. Então, esse conservadorismo teológico e político dessas igrejas que em grande medida apoiaram a ditadura militar e expurgaram os seus teólogos de esquerda, dos seminários e do pastorato, teria feito com que eles tivessem uma visão extremamente negativa sobre essa religião no Brasil. Alheios às avaliações dos pesquisadores seculares e protestantes sobre o protestantismo brasileiro, sobre os pentecostais, alguns investigadores consideram que o paradigma teórico da modernização engessou o debate e tornou pouco fecunda a pesquisa sociológica sobre a expansão pentecostal, seja no Brasil ou fora do Brasil, na América Latina também. Pablo Ceman, um
antropólogo argentino, por exemplo, conclama os pesquisadores do protestantismo a ultrapassar os limites reducionistas enfeixados pelo núcleo temático contido na relação entre o devir da modernidade e a esfera religiosa. Paula Monteiro, antropóloga aqui da casa e do SEBRAP, da mesma forma, critica o apego dos pesquisadores do campo protestante a essa simplificação, algumas vezes caricatural, de uma sociologia weberiana da modernização. Pablo Ceman está batendo mais diretamente em David Martin, em David Stoll e nos pesquisadores estrangeiros. Paula Monteiro está aqui num diálogo aberto e crítico com os trabalhos do Flávio Perucci. Bom, para terminar, uma última abordagem teórica que tratou do crescimento pentecostal no Brasil na década passada se baseou na teoria da escolha racional da religião. Esse é um dos nomes que ela assumiu nos anos 90. Foi formada nos Estados Unidos nos anos 80 e tem como seu principal expoente o sociólogo Rodney Stark. Então, essa perspectiva também se tornou uma espécie de uma chave heurística e analítica para a investigação da dinâmica do campo religioso e do crescimento institucional de grupos religiosos. E ela, fundamentalmente, eu estou resumindo muito, opõe-se à perspectiva sociológica que deriva o crescimento religioso de mudanças macroestruturais da sociedade, como fizeram as teorias funcionalista, marxista e da modernização em relação à expansão pentecostal no Brasil. Em seu lugar, essa perspectiva, teoria da escolha racional da religião, prioriza a investigação do que eles chamam da oferta religiosa e de sua maior ou menor regulação pelo Estado, relegando a segundo plano a investigação da religiosidade individual e de mudanças nas demandas religiosas, segmentos populacionais, resultantes de transformações socioculturais, econômicas e políticas. Sua ênfase analítica na oferta religiosa parte do pressuposto de que o destino dos grupos religiosos em campos religiosos desregulados pelo Estado, desregulados aí, em que há separação entre igreja e Estado, ou em que imperam liberdade religiosa e pluralismo religioso, é, sobretudo, uma função de suas estruturas organizacionais, de seus representantes, de vendas, de seus produtos, de suas técnicas de marketing. Acima de tudo, a ênfase na oferta religiosa põe o foco na investigação do que as igrejas, no caso das pentecostais, fazem efetivamente para crescer, considerando-se que esse crescimento aí se dá num determinado contexto de regulação estatal da religião e verifica quais são os constrangimentos singulares propiciados pela liberdade dos agentes religiosos, pelo pluralismo e pelo mercado religioso. Assim, a pesquisa pode se concentrar em verificar o que essas igrejas fazem, e se e como fazem, e por que o fazem, para enfrentar a concorrência, evangelizar, ampliar sua eficácia proselitista em certos nichos de mercado, segmentos, formar pastores e dilatar seu número, abrir novas frentes de missão e evangelização, aumentar o compromisso religioso dos adeptos, ajustar o discurso, a mensagem, os ritos religiosos a interesses e demandas dos leigos, aumentar e diversificar a oferta de bens e serviços mágico-religiosos, estender a captação de recursos, empregar técnicas publicitárias, estratégias de marketing e métodos modernos de gestão e organização. Bom, tal como as perspectivas teóricas anteriores, essa perspectiva teórica também padece de uma série de críticas teóricas. Eu vou mencionar algumas e encerro aqui para a gente poder ter um tempo para conversar. Vou mencionar algumas dessas críticas. Primeiro, ela desconsidera em boa parte mediações e constrangimentos sociais, culturais, políticos, institucionais e estruturais que influenciam, moldam e limitam as preferências e escolhas religiosas individuais e coletivas. Não dá para você focar, portanto, só no que as igrejas fazem. Há uma série de outras mediações, inclusive familiar,
que são importantes e têm que ser levadas em consideração. Desconsidera a ação orientada por valores e o papel dos fatores afetivos, simbólicos e emocionais no desenvolvimento de identidades coletivas. Desconsideração orientada por valores, por quê? Porque, fundamentalmente, olha os indivíduos agindo com... tentando maximizar benefícios e minimizar prejuízos. Ou seja, um racionalismo maximalista ao extremo, em que, na prática, a gente não encontra, em boa medida, nas ações humanas, incluindo as ações de religiosos. Não quer dizer que se deva deixar de lado a racionalidade das nossas ações. Hipertrofia a racionalidade instrumental dos agentes religiosos, tratando crenças, práticas e compromissos religiosos como ações autointeressadas ou que visam tão somente maximizar benefícios pessoais. Ao mesmo tempo, um aspecto importante que eu não mencionei aqui é que trata o comportamento desses agentes como racional. Isso é algo importante, a meu ver, porque, sobretudo no senso comum, o tratamento dado aos agentes que aderem a grupos religiosos minoritários e objeto de hostilidade, repulsa, preconceito, etc., é sempre visto como algo irracional, e com muito preconceito. Então, ao conferir uma racionalidade à adesão e aos comportamentos religiosos, rompe um pouco com esses preconceitos, que eu acho interessante. Uma penúltima crítica. Seu enfoque restringe-se às economias religiosas dominadas por religiões congregacionais, que exigem exclusividade de compromisso de seus adeptos. Em muitos países, vamos pensar na Índia, por exemplo, até tem algumas religiões congregacionais, mas boa parte dos indianos não seguem um modelo congregacional. Então essa perspectiva teórica ela não se ajusta, sobretudo as religiosidades não congregacionais, que são mais típicas do Ocidente. Peca, por fim, pela parcialidade ao não incorporar como complemento de sua importância na análise a análise da demanda religiosa, para explicar o que se passa na denominada economia religiosa. Ou seja, uma série de fatores, inclusive, se quisermos, a pobreza, são importantes aí para na configuração dessa demanda religiosa. Ou seja, as motivações e intenções dos agentes para aderir ou se converter a um determinado grupo religioso. Só obrigado, é isso. Posso fazer uma pergunta? Seu trabalho está à disposição? Eu mandei um e-mail pedindo, porque está no cartaz, está escrito que pode pedir de antemão um texto. Eu fiz isso, mas não... Esse texto eu montei simplesmente para falar aqui hoje, mas, por exemplo, dados dos censos demográficos. Eu tenho um artigo que eu publiquei no fim do ano passado, ou no começo desse ano, na revista Debates do NER. Então, e saíram também alguns livros, pelo menos 2 livros que eu conheço, sobre os dados do censo demográfico do IBGE. Eu tenho um artigo que você pode pegá-lo daqui na página do Departamento de Sociologia da USP, entrando no meu nome ali, quando aparece o professor Ricardo Mariano. Um daqueles artigos eu resumi consideravelmente aqui agora, sobretudo nessa parte final sobre a expansão pentecostal. Então, na verdade é uma espécie de eu esqueci a expressão adequada aqui agora, mas é um balanço bibliográfico. É um balanço bibliográfico sobre esse tema. Então ele se encontra também com essas referências todas. Com essas referências todas. E outras. Tá? Aqui eu tive que resumir muito, porque eu já extrapolei o tempo.
Você fez teologia onde? Não, eu não fiz teologia. Não. Eu sou um bom ateu, eu não sou teólogo. Eu sou só um sociólogo. As pessoas tentam entender as razões pelas quais eu fui pesquisar, porque apareceu a oportunidade durante a graduação de trabalhar com sociólogos da religião aqui na USP. Eu trabalhei com os 3 sociólogos da religião, o Reginaldo, o Flávio e o Lisas Negrão, e acabei direcionando, por conta disso, as minhas pesquisas nessa sub-área da sociologia. O pessoal se aquece ali. Vou pedir para você falar um pouquinho do que você não falou das contas, né? Que é a sua própria perspectiva. Como é que você se situa nesse debate? Você foi mapeando aí as diferentes linhas de interpretação, as limitações de cada uma delas, né? E nós vamos todos ouvindo você, porque o pessoal diz que os outros não têm razão, né? Mas, então, qual é daí você pode resumir assim rapidamente para a gente, qual é a sua abordagem e como é que você se posiciona nesse debate? Olha, tem uma série de aspectos nesses trabalhos, na verdade desde os anos 60, final dos anos 60 e diante, que são extremamente importantes até hoje para tentar compreender o avanço pentecostal, né? No meu doutorado eu pesquisei esse tema de forma mais aberta, mas eu não tinha condições de fazer uma pesquisa quantitativa, que eu acho que seria importante para conferir maior densidade à pesquisa. Eu acabei me apoiando nessa teoria da escolha racional da religião, me apoiando criticamente em relação a ela se opõe à teoria da secularização, e eu tenho uma relação mais ou menos ambígua com a teoria da secularização. Primeiro, historicamente, seculariza, né? O mundo vem secularizando, mas não ocorre de forma linear, de forma crescente, é fruto de uma luta, né, política com outros grupos, com liberais, republicanos, socialistas, né, com feministas, homossexuais, educadores, sociólogos, cientistas, etc, 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 que a gente tem que levar em conta. Então, mas eu trabalhei com a teoria da escolha racional da religião, né? E o meu interesse aí era focar analisar o contexto histórico de desregulação estatal da religião que ocorre com o advento da República, nessa separação entre igreja e Estado. Mas, claro, sobretudo até meados do século XX, essa desregulação, na prática, ela não ocorreu. A Igreja Católica continuou com uma série de privilégios, detendo um poder social, um poder religioso, mas também um poder político, depois um lobby político extremamente poderoso, que inviabilizava em uma boa medida a formação de um pluralismo de fato competitivo, algo que só começa a se consolidar efetivamente na segunda metade do século XX e particularmente a partir dos anos 80, em que é o momento, aliás, em que a Igreja Católica reconhece o avanço do pluralismo religioso e parte até mesmo para estudar o pluralismo religioso. A Igreja Católica promove uma série de pesquisas feitas por pesquisadores seculares e religiosos sobre o pluralismo religioso no Brasil no começo dos anos 90. Publica alguns desses livros, 3 livrinhos sobre pluralismo religioso, e a partir desse momento reconhece que isso é inevitável, veio para ficar e que ela precisa se mexer. No primeiro momento ela diz, a CNBB diz, né, alguns representantes da CNBB, que era uma conspiração da CIA, o crescimento pentecostal constituía uma conspiração da CIA para promover o crescimento de seitas alienantes na América Latina e na América Central, né? Você tinha aquelas lutas sandinistas na Nicarágua, etc. Então essa era uma perspectiva bastante de esquerda também, mas da esquerda católica, né? E depois a Igreja Católica percebe que, bom, esse pluralismo, e portanto pluralismo acompanhado com
competição religiosa, concorrência religiosa, a formação de um mercado religioso propriamente nesses termos, vieram para ficar. Então eu me sinto um pouco assim, sou herdeiro de tudo, né? Tem uma contribuição também para a compreensão um pouco desses fenômenos, mas é impossível você ficar restrito a uma dessas posições. Os funcionalistas deram sua contribuição, os, entre aspas, modernistas deram sua contribuição, os marxistas, acho que pouco, pelo menos deram uma contribuição para compreender o escatolicismo da teologia da libertação, acho, né, no Brasil, mas não sobre o pentecostalismo. E esse pessoal da teoria da escolha racional da religião, ele é muito pequeno no Brasil, né? Essa é uma perspectiva que não ficou mais circunscrita à sociologia e não ganhou espaço na antropologia da religião. Os estudos sobre religião no Brasil são dominados, do meu ponto de vista, pelos antropólogos. Eles são em número muito maior que os sociólogos. O núcleo duro da sociologia da religião saiu aqui da USP, sobretudo de São Paulo. Você vai encontrar a USP, a PUC, mas aqui você teve um papel importante do Bastide, depois do Douglas Teixeira Monteiro, depois daqueles 3 sociólogos da religião que eu mencionei, o Lísias, o Reginaldo e o Flávio. A área quase morreu, recentemente abriram uma vaga, estou eu aqui como representante da área, mas somos poucos sociólogos da religião no Brasil. O grosso é composto por antropólogos. Eu não respondi para valer o que a Angela perguntou. Eu venho para me enriquecer sobre esse debate porque eu sinto alguns erros graves nesse debate que eu não sei se eu tenho condições para melhorar, mas eu vou falar assim mesmo. Eu fui educado protestante luterano na Alemanha e a primeira observação que eu gostaria de fazer é que a comparação do protestantismo no século XVI com o pentecostalismo não anda. Eu vou dizer por quê? Porque o protestantismo na Europa era uma religião da burguesia. Ficou popular porque a burguesia dominava as escolas, mas não é uma religião popular. Enquanto hoje em dia, no Brasil e em outros lugares, a burguesia não acredita mais em Deus. Quer dizer, não existe mais religião da burguesia. E não existe mais aquele protestantismo, a não ser em poucos grupos. No entanto, o pentecostalismo me parece, como no início da sua palestra nós chegamos atrasados, peço perdão, um autor que chama Pio alguma coisa fez a pesquisa sobre a motivação. É o Pio Fórum, é uma entidade de pesquisa. Uma entidade. E a mim me parece que eu sinto muito a falta de teologia nesse debate. Não que eu queira provocar teologia no sentido tradicional, mas os valores, não se fala dos valores, muito pouco. Na sua palestra, só aquela parte fala de valores. Todo o resto não fala de valores. Quer dizer, por que essas pessoas aderem, com respeito aos valores das pessoas, nós não aprendemos dessa forma. Eu aprendi pela vivência nas periferias, na família extensa, etc. Me parece, isso é outro erro no debate, que essas igrejas se restringem estritamente ao Antigo Testamento. O Novo Testamento quase não aparece. Só aparece com algumas citações onde o diabo está mencionado. O resto não interessa. Não interessa a mensagem de salvação do Novo Testamento. O que interessa é a relação vertical entre Deus e o diabo. Uma simplificação muito prática para o povo ignorante, que tem pouca escolaridade. Então, ao invés de chamar essas igrejas cristãs, e muito menos protestantes, era mais correto chamá-las de neo-judaicas. Falando da propriedade privada, essa é uma religião para pessoas que não têm propriedade privada, certo? Como a religião tribal do Antigo Testamento.
não existia propriedade privada individual. Então a religião não dizia respeito à opressão pela propriedade. A propriedade foi ignorada. O que existia era um eixo moral entre Deus e o diabo. Então, resumindo, eu nego que sejam religiões cristãs. Elas se referem a Cristo só como concretização de Deus, não como Salvador. E não são protestantes. Deixa eu ver se tem mais perguntas para juntar, porque daí já está quase no horário. Não, é só o primeiro gancho até da fala dele, que se de fato, quando se pesquisa pentecostais, a maior parte da bibliografia, não que também conheça muito, mas aparentemente também se foca muito na questão das estratégias e das práticas. E isso a despeito, às vezes, de um aspecto teológico, que leva a induzir a determinados tipos de leitura, de que isso de fato, digamos assim, uma coisa é um postulado teórico de pesquisar as práticas, né? Para poder ver o que... Outra coisa é se a religião lá não tem teologia também, ou se de fato não é também a teologia um elemento muito importante para entender a conversão, a dinâmica religiosa. Ou seja, tem algo nessa mensagem, talvez, tem, né? O que eu queria resumir a respeito disso é assim: você tem dois movimentos que, por um lado, que o Ricardo mencionou, ou são escolhas aparentemente muito racionais, que giram em torno de interesses estritamente utilitários, né? Então as pessoas vão lá, é o mercado da fé, as pessoas vão lá, pegam os benefícios que preferem e depois vão embora. Ou, por outro lado, são elementos extremamente racionais que são ligados à ignorância, falta de claridade, assim, quase um processo, digamos assim, falta de cognição dessas pessoas para poderem aderir a isso. E nós temos então essa situação que se pende para os dois lados. E eu queria só um comentário do Ricardo, na medida do possível, de talvez, por exemplo, a capacidade adaptativa do pentecostalismo, assim, como teologia ou como crença. Assim, enquanto isso, talvez, não sei se é mencionado, mas mencionado aparentemente muito em segundo plano. Mais alguma questão? Sim. Eu faço pesquisa com os rappers quilombolas, lá no quilombo do Campinho da Independência, no sul do Rio de Janeiro, né? E quando eu comecei a pesquisa, eu nem sabia que eles se autodenominam evangélicos, né? E as duas igrejas que tem dentro da comunidade quilombola é uma igreja batista e uma igreja e Assembleia de Deus e a igrejinha católica, são os três juntos, né? Ao mesmo tempo, bem na entrada também tem como eu posso dizer, eles fazem questão de deixar uma casa onde havia candomblé com as janelas bem fechadas e lacradas, mostrando que eles extirparam esta magia do local, né? Esse espaço mágico. Isso não acontece só lá, nos outros quilombos que tem ao longo da rodovia e também algumas comunidades indígenas e caiçaras, a gente vê mais ou menos a mesma coisa. A minha pergunta está sendo assim, de que modo essas igrejas, já que a gente está usando esse termo da ignorância, ou que não está sendo pensado do aspecto teológico, que fariam com que os adeptos aderissem à questão da religião, o que eu tenho observado em campo é que a igreja entra no aspecto formador ao invés da educação. É exatamente os espaços onde a escola só vai até a 4ª série, é onde essas igrejas acabam entrando de um jeito muito forte, no sentido positivo de formação política, de organização comunitária, associações, todos os aspectos funcionais que ele mencionou, mas também, principalmente, formador de instrumental, porque eles tocam instrumentos, eles cantam, isso eles aprenderam dentro da igreja, e são excelentes cantores, né? Então, o que eu queria, se eu pudesse comentar, esse aspecto formador da religião no lugar da educação, né? E aí, como fica complicado chegar no aspecto que é a minha reflexão, no aspecto teológico, né? Porque até a discussão que eles propõem, ela é sempre muito... eu sou guerreiro porque eu tenho uma missão, tem a missão que eu sou guerreiro, e a porta estreita, eu ando pela porta estreita, e assim o negócio roda em si, né? Então, como isso realmente se esvazia. Obrigada. Eu concordo inteiramente com o senhor que essa comparação entre protestantismo
da reforma e o pentecostalismo, ela é bastante imprópria. Né? Eu acho que também. Essa posição de que essas igrejas não são cristãs, claro que é uma posição religiosa. Né? Então, eu não tenho nada a dizer sobre essa posição. No caso da Igreja Universal, é muito evidente, né, esse retrato que o senhor constrói, de que ela se apoia muito no Antigo Testamento, né, tem vários elementos judaicos. No caso da Igreja Universal, em uma outra igreja pentecostal, isso é muito evidente, né, empiricamente. Eu acho que o conhecimento teológico, né, ele é bem-vindo para ajudar as análises sociológicas e antropológicas sobre esses grupos religiosos. Né? Mas há um problema. Muitos dos nossos pesquisadores que são teólogos, né, inclusive pastores até, eles constroem relatos ou pesquisas muito enviesados. Enviesados. Tendenciosos. Né? Tendenciosos do ponto de vista religioso. Né? Então, por exemplo, os protestantes, os pesquisadores protestantes que escrevem sobre o pentecostalismo, nem sempre, mas com uma frequência muito grande, sustentam certos preconceitos. Né? Pega aqui um pesquisador que era muito respeitado na Universidade Metodista, o Mendonça. Então, os escritos dele sobre a Igreja Universal, sobre os pentecostais em geral, os neopentecostais em particular, eram extremamente preconceituosos. Então, isso tem um problema. Mas a comparação, de fato, eu concordo com o senhor, ela é extremamente problemática entre os protestantes da Reforma e os pentecostais. Eu mesmo, quando fui fazer o meu mestrado, né, que resultou depois na pesquisa sobre os neopentecostais, eu encontrava uma influência teórica weberiana enorme na literatura até então existente sobre o pentecostalismo no Brasil e na América Latina, e que era muito distante do que ocorria de fato nas igrejas pentecostais. Né? Então essa literatura estava muito marcada por aquilo que o Weber havia dito sobre as seitas protestantes dos Estados Unidos e sobre a ética protestante, né, na sua obra. E isso era problemático porque havia muitas distâncias consideráveis, né, do que o Weber disse, escreveu sobre em relação ao que ocorria e ocorre de fato nas igrejas pentecostais. Então a comparação é equivocada. A teologia pode ajudar, eu concordo inteiramente. O Weber era um profundo conhecedor de teologia cristã, protestante, islâmica e por aí afora. Deu uma obra extremamente rica. Mas a maioria dos pesquisadores não dispõe desse conhecimento. E aqueles que dispõem, muitas vezes constroem um trabalho muito preconceituoso aqui no Brasil. Essas igrejas têm uma capacidade adaptativa avassaladora. Todas elas. Não? Umas mais, outras menos. Mas a Igreja Universal, a Assembleia de Deus. Não? Algumas se aferram num tradicionalismo dogmático, como a Congregação Cristã no Brasil, a própria Deus e Amor, ou seja, eles têm um jogo de cintura extremamente limitado. Não? Mas isso por princípio bíblico, religioso. Não? Elas não querem saber de usar meios de comunicação de massa, sobretudo a televisão, não querem adentrar na política partidária, assim sucessivamente. Uma questão de uma leitura, uma determinada leitura religiosa, uma interpretação bíblica. Mas, de modo geral, essa capacidade adaptativa é imensa. Eu não acho que os trabalhos estejam propriamente divididos, assim, de um lado, autores tratando esses religiosos como irracionais e outros fazendo menção exclusivamente ou intensamente aos seus interesses utilitários. A literatura é bem mais rica que isso. Não sei se a minha fala deu a entender isso. Não, na verdade eu falei que as pesquisas de alguma maneira são lidas
depois por outros autores, por outras pessoas e tal. Isso tende, digamos assim, neste meio religioso específico, nesse tipo de adesão, a um certo, enfim, uma interpretação desses trabalhos como... Um dos problemas de parte considerável das pesquisas é que o foco está nas lideranças, né? Então, nas estratégias das lideranças, né? Quando a pesquisa é feita com os adeptos, os devotos, os fiéis, né? Faz menos sentido falar em estratégias, né? Então depende de onde a pesquisa é feita, né? Se com a cúpula, com os dirigentes, ou se é na base, né? Porque em ambas você tem que tentar entender quais são suas motivações, as razões pelas quais as pessoas aderiram, tanto as razões que elas dão, quanto a análise sociológica, né, do perfil socioeconômico dessas pessoas, da sua trajetória pessoal, e assim, uma série de considerações que os sociólogos fazem para além daquilo que os atores dizem a respeito de si e das suas escolhas, né? E é importante, acho que esse aspecto que você menciona da especificidade da mensagem teológica das distintas igrejas pentecostais ou evangélicas tem que ser levado em consideração pelo pesquisador na análise, né, das singularidades de cada igreja, né? Então, há uma dificuldade de você plasmar tudo na noção pentecostal, evangélica, mas é inevitável. Então, todo pesquisador em algum momento precisa fazer isso, substantivar de alguma forma, porque senão ele não consegue escrever sobre nada, né? Mas, como eu disse, essa fragmentação, essa especialização, as mudanças que vêm ocorrendo no campo evangélico brasileiro são de tal monta que as classificações que dispomos para tentar apreender as especificidades, as singularidades de cada grupo, elas estão todas completamente defasadas. Eu participei da formulação dessas classificações, mas elas estão muito defasadas. Você vem tendo uma crescente pentecostalização do protestantismo. Há algumas igrejas, poucas, que também passam por um processo de protestantização, uma busca de maior erudição teológica, etc. E por aí vai. Uma pentecostalização do catolicismo com o avanço carismático. Então, complexificou muito o campo religioso brasileiro, cada religião em particular, e o pentecostalismo sobretudo, né? Porque são miríades de igrejas, milhares de igrejas, né? De diferentes tamanhos. E tinha uma igreja que tinha um personagem chamado Vó Rosa, e a Vó Rosa era uma espécie de quarta pessoa da Trindade, né? Que era um personagem, uma entidade viva, que tinha morrido, tinha falecido. Bom, só para terminar, a Ângela precisa dar, e vocês também, os que têm, sobre os rappers quilombola. Eu fui também a uma banca de mestrado em Mato Grosso do Sul e eu conheci um grupo quilombola evangélico. Lá fui almoçar com eles, inclusive, etc. E então há outros por aí evangélicos, como muitos grupos indígenas evangélicos, né? A sua observação é correta, ou seja, essas igrejas elas atuam para além, elas provêm muito mais do que meramente uma formação moral ou religiosa, né, meramente religiosa, né? Então, você tem aí, na citação que eu fiz aqui do David Martin, né, vários daqueles aspectos de fato correspondem à verdade, isso, mas varia muito de igreja para igreja, né, claro. Então, você pega, por exemplo, o caso da Igreja Universal, com o seu grupo jovem. A Igreja Universal colocou seu grupo jovem para atuar no PRB. Eles são os militantes do PRB. São jovens, sobretudo homens, da Igreja Universal de Deus, no Brasil inteiro, que em período eleitoral, né, vão fazer campanha político-partidária, eleitoral, etc, etc, etc. Religião, não é só religião. Né? A Congregação Cristã no Brasil é um celeiro de formação de músicos. Parte considerável dos músicos das nossas melhores orquestras do Brasil saíram da Congregação Cristã, que nos seus cultos tocam instrumentos clássicos.
Então, já fui instrutor. Pois é, então, é verdade, né? O que eu estou dizendo é verdade. Eles formam músicos, muitos músicos. Né? Essa coisa do ethos guerreiro é muito forte. Há uma associação, inclusive, com os traficantes evangélicos ou com os evangélicos traficantes. Esse ethos guerreiro, essas referências, né, ao Senhor dos Exércitos, né, as referências bíblicas, é muito forte na constituição dessa identidade extremamente paradoxal, né, que foi constituída, que vem sendo configurada recentemente, do evangélico traficante, ou do traficante evangélico. Como é que pode? Mas pode. Os mormons nos Estados Unidos têm N gangues de jovens mormons. É impensável, mas é verdade. Né? Então, essas coisas são possíveis, e o que essas igrejas fazem extrapola muito, meramente, essa formação de ordem moral, bíblica, religiosa. Então, obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada a vocês.